Feliz sábado. Vocês estão bem? Felizes? Cadê o sorriso de gente feliz? Olha só que legal. Eu desejo que você tenha um sábado feliz, um sábado abençoado na presença do Senhor. Sábado é dia de relembrar a gratidão, relembrar por todas as coisas que Deus tem feito e fez de bom na tua semana. E eu queria te convidar a cantar essa canção. E enquanto você canta esse trechinho aqui, vai fazendo uma revisão segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até aqui, sobre as coisas boas e incríveis que Deus fez por você nessa semana. E agradeça a Ele pelo que Ele fez lá, aqui dentro do seu coração. Por tudo que tens feito, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Eu queria ouvir aqui de vocês, ver quantos aqui de fato têm motivos para agradecer. Amém, glória a Deus. E eu queria te convidar a expressar essa gratidão de uma forma ainda mais visível, não só aos olhos de Deus, mas aos nossos olhos. E eu queria te convidar, só você que tem motivos para agradecer, a vir até aqui à frente. E eu queria te convidar para a gente orar de uma maneira muito especial nessa manhã. Essa semana eu ouvi uma analogia que para mim foi incrível, e me fez pensar em receitas. Pensa quando você vai fazer uma receita, que o resultado dela é incrível, mas no processo tem sujeira, tem ingredientes que você jamais comeria ele sozinho. Quando a gente vai fazer um bolo, por exemplo, a gente não vai comer o fermento, a gente vai comer o bolo, a gente não vai comer a farinha de trigo pura. E o que acontece na nossa vida cristã é que a gente, por motivos óbvios, a gente sabe e consegue agradecer a Deus pelas coisas boas que acontecem na nossa vida. A gente agradece quando a gente consegue um emprego, a gente agradece quando nasce um bebê, a gente agradece quando uma doença, a gente recebe a cura dessa doença. A gente agradece, a gente consegue reconhecer que aquilo veio de Deus. Mas o que a gente faz quando nesse processo a gente recebe coisas que não são legais? Aquele ingrediente que a gente jamais comeria puro, que são os problemas, que são as dificuldades. Nessa manhã eu não estou aqui para exaltar os problemas que o inimigo coloca no nosso caminho. Eu estou aqui para exaltar um Deus que está acima desses problemas. Porque a nossa vida como cristão, ela é refletida em testemunho justamente porque nós reconhecemos, através das dificuldades, que nós temos um Deus que transforma toda e qualquer dificuldade em bênçãos. Então, se você hoje reconhece que você tem um Deus, que Ele faz muito mais e que toda tentativa do inimigo de te derrubar é vencida pelo Deus que você acredita, eu queria te convidar a ficar em pé nessa manhã, para a gente orar e agradecer. E eu queria agradecer por vocês que vieram aqui reconhecendo isso. Nós já vamos começar o sábado com o coração cheio e repleto de gratidão, porque quando a gente agradece, a presença do Senhor é manifestada e exaltada. E eu oro e eu peço a Deus para que a presença dEle seja transbordada no coração de vocês. E que toda essa gratidão se transforme em testemunho, porque nós temos um Deus que fez, que faz e que fará.
Feche os seus olhos. Querido Deus, te agradeço por essa igreja, te agradeço por essa casa, te agradeço por cada vida que está aqui hoje em pé, reconhecendo diante de todos e diante de ti a grandeza do teu poder e do teu nome. Senhor, a gente não quer te agradecer só pelo resultado, pelo bolo gostoso que a gente recebe no final de tudo, mas nós queremos te agradecer pelo processo da nossa caminhada cristã. Porque é nesse processo que o Senhor vai se apresentando nos mínimos detalhes da nossa vida, Senhor. E se há alguém aqui nessa manhã que travou em parte desse processo e que hoje só consegue ter no coração amargura, ressentimento, nessa manhã, em nome de Jesus, que caia por terra tudo isso e que nessa vida, nesse coração, exista nessa manhã gratidão e o derramar da tua presença, Senhor. Obrigada porque pelo teu poder o Senhor transforma qualquer adversidade em bênção. Porque o Senhor diz na tua palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. E nós entregamos a nossa vida por completo, acreditando que cada detalhe é cooperado para o nosso bem quando o Senhor está à frente de tudo. Esteja à frente da nossa vida, esteja à frente dessa igreja. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, porque tudo aqui é feito para ti, Pai. Sem a tua presença não há o menor sentido e nós não queremos fazer nada se o Senhor não estiver presente. Então te convidamos para estar neste lugar e nessas vidas. Abençoe, abençoe, que bênçãos sejam transbordadas na vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. E eu queria te convidar antes de descer e ir para o seu lugar lá, dá um abraço no seu amigo do lado. Compartilhe gratidão, compartilhe bênçãos, compartilhe alegria. Navega no mar de águas revoltas sem paz, terríveis trovões, tempestades de alto mar. Eu vou confiante, pois sei que o meu Redentor vai também e tem em suas mãos o controle da embarcação. Controlar, quase deixo o barquinho afundar, pois meus braços não podem a força do mar suportar. Cristo então me estende sua mão e controla a embarcação, sorrindo pra mim me oferece a salvação. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Eu queria te convidar a ficar em pé, para a gente declarar que enquanto a gente viver, enquanto tivermos fôlego, nós
nós vamos usar para louvar e para engrandecer o nome soberano de Deus. Enquanto eu viver, teu nome louvarei. Nada me impedirá de sempre adorar, Senhor. Os meus lábios dirão que tu és Senhor. O mundo verá teu poder. Céus e terra irão te adorar, meu Deus. Teu nome exaltará. Sejas louvado, Senhor, meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou e sempre me amará. A Sara falou sobre gratidão, e um dos motivos que eu tenho para agradecer é sobre a segurança. Nesse mundo tão inseguro em que vivemos, passamos por tantas situações. Às vezes a gente anda na rua, para num semáforo dentro do carro e fica com medo muitas vezes de ser assaltado, de acontecer alguma coisa. Mas graças a Deus, Ele nos trouxe em segurança até aqui, e dentro da casa dele temos um ambiente seguro, onde podemos confiar nele. Essa é a bendita segurança, é a segurança que temos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz. Sei que herdeiro sou de meu Deus. Ele me leva, glória do céu. Canta minha alma, Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre honra e canta mais uma vez, canta minha alma. Rende-lhe sempre. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre honra e louvor. Amém. Podem se sentar. Bom dia, bom sábado. Que bom é vê-los aqui. Hoje é um dia diferente, especial. É o dia que tradicionalmente chamamos de o Sábado da Educação. Esse dia nós reservamos para que você estivesse aqui. Você pai, você mãe responsável, você aluno, você professor e colaborador do Colégio Adventista da Liberdade. Colégio que já tem, colégio centenário, mais de 100 anos. Que alegria encontrá-los aqui e reencontrá-los alguns. Eu estou aqui para lhes trazer algumas das atualizações que têm acontecido e que vão acontecer nesta igreja. Quando você ouve essa frase, ó coração não se turbe, o que vem à sua mente? A promessa de Jesus. Mas se eu der continuidade e falar, ó coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, há mansões na casa de meu pai. O que vem à sua mente? O céu. Mas para além do céu,
na minha mente vem um grupo chamado Edificando, que entre as suas músicas mais sublimes traz esta: ó coração, não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. Certamente eu não passaria no teste, mas hoje nós teremos novas audições para a inclusão de novos componentes a este grupo tão especial da nossa igreja, o grupo Edificando. Um grupo especialmente para as vozes masculinas, tenor, primeiro e segundo, baixo e barítono. E nós queremos convidar você, homem, para fazer parte deste grupo. Hoje às 4 horas nós teremos ensaio e nós teremos testes para os novos componentes deste grupo Edificando. Eu vou pedir mais um pouquinho da sua atenção, porque eu quero compartilhar com você uma história. Este ano eu completei 10 anos de ministério, mas em julho de 2013 eu me perguntava se eu conseguiria dar sequência à minha jornada. Eu tinha 4 meses de casado e fui colportar, vender livros nas férias numa cidadezinha próxima de Florianópolis, um estado que eu particularmente gosto bastante. Eu tinha 4 semanas para conseguir o valor das minhas mensalidades de 6 meses. Durante 4 semanas trabalhei e ao final desse período consegui o valor de uma mensalidade. Faltavam 5. Minha esposa me ligou e perguntou: como é que você vai fazer? Como é que nós vamos fazer para pagar as outras 5 mensalidades? Eu disse para ela: Deus proverá, Deus vai cuidar disso. Eu voltei a São Paulo, vim fazer estágio aqui na cidade de São Paulo, Zona Leste. Trabalhei, cuidei das coisas de Deus. E durante esse processo, Deus estava cuidando de mim. Ao final daquele ano, recebi uma ligação de um grande amigo dizendo: Renan, eu soube da sua situação, conversei com algumas pessoas, 5, e cada uma delas se comprometeu a arcar com uma mensalidade da sua faculdade. Agradeci muito a Deus por isso, agradeci a Ele, mas fiz questão de ir até a minha cidade, Jaboticabal, no interior de São Paulo, para agradecer pessoalmente a cada uma dessas pessoas. A última delas tinha uma venda de suco de laranja. Cheguei até lá, me sentei, costumeiramente ela me serviu um copo de suco de laranja, como sempre fazia, e me contou a história, e disse: eu não tinha o dinheiro para pagar o seu boleto naquele dia, mas eu orei a Deus, e naquele dia, foi um dia tão atípico, porque vieram várias pessoas querendo suco de laranja. O filho completou dizendo: as minhas mãos ficaram com cãibras de tanta laranja que eu espremi, mas ao final do dia, nós tínhamos o exato valor para pagar o boleto da sua faculdade. Essa história não é sobre mim, essa história é sobre o reino de Deus, porque eu pude me formar em pastor, pude servir a igreja, pude abençoar pessoas em pregações, em visita, dedicação de crianças, batismos, casamentos, e o reino de Deus foi se desenrolando, foi acontecendo, porque lá atrás, pessoas decidiram com a sua oferta mudar a história de uma pessoa, no caso a minha, e por tabela a vida de outras pessoas. A gente não faz ideia do caminho que a nossa oferta percorre quando nós entregamos ela na salva, na caixa preta. Nós não fazemos ideia de como Deus pode conduzir esta oferta e mudar a história de pessoas. Olha para todo mundo que está aqui. Cada pessoa que está aqui tem uma história na igreja. Cada pessoa que está aqui ao longo dessa jornada foi influenciada por um ministério, teve a sua vida mudada por um ministério. A sua oferta não compram coisas, mudam histórias. E quando você a entrega na salva, você está se comprometendo a mudar a história de pessoas, assim como a sua foi mudada. A nossa oferta não compram coisas, elas mudam histórias.
aí no banco em que você está, à frente do banco em que você está, há uma plaquinha. Você pode abrir o seu banco, o aplicativo do seu banco, apontar no QR Code e fazer a sua oferta ou o seu dízimo. Se for o dízimo, você encaminha o comprovante para o número de WhatsApp que está aí. Se for oferta, você pode colocar 07 centavos ao final. Se for doar R$100, R$100,07, para que a gente saiba que esta oferta você está direcionando para esta igreja, para dar sequência e para continuar construindo histórias através dos ministérios sustentados por essa oferta. Que Deus abençoe muito você e que Deus continue a abençoar a sua vida e a vida de outros através de você. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, hoje encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti E tudo está em ti. e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. cante, eu me rendo aos seus pés. Eu me rendo aos teus pés,
Amém. Que momento gratificante. Eu não sei vocês, mas eu estou bem preenchida do amor de Deus no meu coração. E nós estamos felizes porque você está aqui. Hoje, esse sábado, ele é muito especial para o Colégio Adventista da Liberdade. Como o pastor Renan falou, hoje é o sábado da educação. E sábado da educação sem aluno, não é possível. Para deixar esse momento ainda mais especial e em louvor ao nosso Deus, nós vamos convidar agora os nossos alunos. Nós convidamos os alunos para que estivessem conosco hoje. Nós sabemos que não seria possível para todos, mas você que veio, agora é hora de você subir. Venha conosco, venha cantar. Podem subir, nós vamos acomodar vocês aqui. Fiquem à vontade, os professores e outras pessoas estarão orientando o posicionamento de vocês. Nesse momento também gostaríamos de convidar aqui o nosso diretor, o professor Alexandre, e o nosso vice-diretor, o professor Felipe. Podem subir, crianças, não se acanhem, podem subir. Olha que lindo! Que momento feliz, né? Estamos felizes por estar na casa de Deus, principalmente. Mais feliz ainda, porque você, pai, está aqui conosco. Pai do nosso colégio. Quem são os pais que estão aqui? Deixa eu ver as mãos. Uau, tenho certeza que Deus tem uma bênção separada para você hoje. Para a sua família, por você ter dedicado esse tempo em ter trazido seu filhinho, a sua filha aqui, para brilhantar esse momento com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês nesse momento, ao ouvirmos as nossas lindas mensagens.
Feliz sábado, igreja. Como vocês já repararam, hoje é um sábado muito especial. E eu queria convidar aqui à frente o professor Alexandre, que é o diretor do Colégio Adventista da Liberdade, nosso querido líder da educação adventista aqui no bairro da Liberdade, no nosso colégio. Quero chamar também o pastor Lucas. O pastor Lucas, ele é o responsável pela pastoral estudantil do Colégio Adventista da Liberdade. Como vocês sabem, o Colégio Adventista da Liberdade é um colégio centenário e que muito nos honra ter juntinho, porta a porta com a Igreja Central de São Paulo. Através do colégio, muitas crianças e famílias têm conhecido de alguma maneira a mensagem da eternidade que nós carregamos. Se trata de um colégio confessional, portanto que se confessa cristão e cumpre esse papel de uma maneira exemplar há 102, professor, 103 anos. Nesse momento, vocês já ouviram parte aqui do coral infantil de uma das turmas do nosso colégio. E eu quero convidar também o nosso pregador para vir aqui à frente. Eu quero convidar o pastor Marcelo. O pastor Marcelo tem um vínculo até que familiar com a nossa comunidade, não é? Ele vai contar um pouquinho. O pastor Marcelo, ele é o responsável pela área de capelania, Ministério da Família e o Ministério 60+, na União Central Brasileira. E também muito nos honra com a sua presença, vai estar conosco nos nossos 2 cultos. Muito obrigado, viu, pastor? Veio lá de Engenheiro Coelho, de Arthur Nogueira, para nos atender hoje aqui, vai ficar um bom tempo aqui com a gente. Eu quero fazer nesse momento uma oração especial pela direção do nosso colégio e também pelo nosso pregador que vai assumir a palavra na sequência. Assim como você está, feche seus olhos. Senhor Deus, muito, muito obrigado porque o Senhor é bom com a gente. Obrigado porque o Senhor colocou no coração desta igreja, lá atrás, há mais de 100 anos, o desejo de trabalhar na educação com as nossas crianças. Desde a primeira idade, nós temos ensinado não apenas as ciências e os saberes, mas ensinado e formando caráter para o reino de Deus. Formando cidadãos de bem para essa sociedade, mas cidadãos da eternidade também. Através da presença do professor Alexandre aqui, nós queremos pedir a tua bênção e sermos gratos a toda a administração do Colégio Adventista da Liberdade. Também na presença do pastor Lucas, que representa a pastoral estudantil, a nossa gratidão e o pedido que o Senhor abençoe todo o nosso corpo discente também, os alunos que frequentam essa unidade escolar. Também pedir que nesse momento o teu Santo Espírito traduza tudo aquilo que o pastor Marcelo vai dizer nesta manhã. É o que eu te peço por Jesus, amém. Deus abençoe vocês. Bom dia, igreja. Um feliz sábado para todos vocês. Para mim é um privilégio estar aqui, nessa igreja tão querida, tão representativa do estado de São Paulo. Não sei se você sabe, mas no estado de São Paulo nós temos 2.058 igrejas, hoje 92 colégios e escolas, 102 mil alunos, e essa é uma das escolas mais antigas, ou que estão há mais tempo colaborando com a educação adventista aqui no estado de São Paulo. Tá? Eu também não sei se você sabe, mas o Brasil é o país mais católico do mundo, é o país mais espírita do mundo, mas também é o país mais adventista do mundo. O estado de São Paulo é um estado tão forte, o adventismo aqui, que para você ter uma ideia, é o lugar que mais tem pastor no mundo. Nós somos praticamente 700 pastores só no estado de São Paulo. Contando aqueles que são da igreja, só de igreja nós temos 450. Um deles, o pastor Andrei e o Renan, que trabalham aqui. E nós temos mais de 80 capelães, pastores que trabalham nas escolas, como o pastor Lucas. E eu estou retornando para a escola agora, para coordenar esse trabalho aqui. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu não tenho dúvida que essa igreja e essa escola colaboraram demais, por serem uma das primeiras, né? Que fizeram o seu papel de expandir o jeito adventista de educar, como também a mensagem adventista para a nossa geração. Parabéns pela igreja de vocês. A última vez que vim aqui ainda não tinha esses bancos. Ficou muito agradável, não é verdade?
Louvado seja o nome do Senhor e que o Senhor continue usando a vida de vocês para pregar o evangelho nessa região tão importante, aqui do centro da nossa capital paulista. Convido você a pegar a sua Bíblia, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, verso 9 em diante. Eu terei que ser rápido, ao ponto. Marcos capítulo 2, verso 9 em diante. A Bíblia fala assim: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. A história que nós lemos é a história de um homem que ficou paralítico. Por que ele ficou paralítico? Ele nasceu dentro da mesma cosmovisão que eu e você temos. Ele era um judeu. Ele acreditava nas mesmas coisas que eu e você. Com o passar do tempo, você sabe, a gente se torna jovem, daqui a pouco, não, meu pai está errado, minha mãe também. E ele, não, eu vou curtir a vida, eu quero o prazer, eu quero o vício, eu quero a diversão. E ele foi. Só que nesse caminho, ele ficou doente. E assim que ficou paralítico, foi levado para casa, e a hora que deitou lá na sua cama, e você sabe que todo mundo um dia tem que se encontrar com a sua consciência. Ele olhou para si mesmo e percebeu, eu só estou doente, porque eu andei nos caminhos errados. Na verdade, ele passou a sofrer muito mais na sua vida emocional e espiritual do que na sua vida física. Aí um dia ele ouviu falar de Jesus. Ele disse o seguinte para os amigos, me levem até esse homem, porque ele é divino. Ele só pode ser um homem enviado por Deus. Os amigos o levaram, você conhece a história. Não tinha lugar para entrar. Então tiraram o telhado, desceram o corpo dele até Jesus. E quando ele encontra com os olhos de Jesus, Jesus provou que era divino. Provou que ele não estava errado. Por quê? Jesus nunca tinha encontrado o homem. Mas Jesus olhou nos olhos dele e falou exatamente aquilo que ele gostaria de ouvir já há anos, sem nunca terem conversado. No começo ali do texto, a Bíblia diz o quê? Que Jesus olhou para os olhos dele e não falou da doença. Jesus disse, olha, perdoados são os teus pecados. Só que sempre tem gente do contra. Onde já se viu esse homem, né, Jesus, perdoar pecados? Só Deus pode perdoar. Então, mas Jesus já tinha provado que era Deus. Onisciência. E também a sua onipotência. Logo em seguida, ele ia curar o homem. Então Jesus disse, para que vocês entendam como eu curo um ser humano, eu vou dizer para você, filho, pega o teu leito e vai para a tua casa. O homem levantou, e ele levantou perdoado, e levantou curado. E foi para casa e todo mundo louvando o nome de Deus. Você vai dizer assim, bom pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Ainda mais num sábado de educação, que é para a gente falar sobre relacionamento familiar. Sobre os nossos filhos, as nossas crianças, para mim tem tudo a ver, e eu quero tirar esse princípio para a nossa vida. O que foi a cura para aquele homem? A cura foi que Jesus falou exatamente aquilo que ele precisava ouvir. Lembre-se, o Evangelho apresenta Jesus como a palavra, o verbo de Deus. Isso quer dizer o quê? Deus falou exatamente aquilo que eu e você precisávamos ouvir. E foi isso que curou o homem, e é isso que pode curar a mim e a você. E o melhor de tudo, é isso que pode curar a nossa família. Lembre-se do seguinte, todo ser humano que nasce neste planeta, se ele nasceu aqui e se ele viveu neste mundo, existe um problema sério dentro dele, a angústia. Por quê? Existe o pecado. O pecado destruiu as nossas capacidades, ele alterou todo o funcionamento da nossa vida. E não tem outro jeito de se viver aqui. Seja uma criancinha de berço, seja um adolescente, ou seja um jovem como a minha tia Geni,
Deixa eu falar uma coisa para vocês. A tia Geni, ela é prima irmã do meu pai. E é interessante, eu já fui menino, já fui jovem, já fui adulto e agora estou velho. Nunca vi um fio de cabelo branco na cabeça dela. Se você que frequenta essa igreja já viu, me conta. Mas eu nunca vi. E o pior, ela disse para mim assim: Marcelo, eu não passo tinta. Então eu acho que Jesus só gostou dela. Porque de mim, olha só, dá para ver que eu não tive essa genética aí, né? Eu sou bem mais novo que ela, mas muito mais novo. E o meu está todo branco. Prazer, viu, tia? Te ver de novo aqui e ver com saúde, né? E com vida aí. Está na bengalinha, mas está, né, cheia de vida. Lembre-se de uma coisa. Todos nós, seres humanos, nós temos uma angústia dentro de nós, com a qual nós vamos ter que aprender a conviver com ela. Aí você vai dizer, irmão, pastor, mas de onde que vem isso? Claro que nós temos várias fontes. Eu quero falar uma para você. E como esse princípio que Jesus deixou pode transformar a minha vida e principalmente a vida do seu filho. Quando nós nascemos, aqueles que estudam o ser humano nos dizem o seguinte: quando a gente nasce, ninguém nasce com o ego formado, que é aquilo que verdadeiramente você é. Então a sua mãe vai fazer o quê? Ela tem um ano para construir a base de tudo aquilo que você vai ser. Como é que a mãe faz isso? Você, quando era garoto, seguramente já usou aqueles gibis em que tinha lá o número 1, 2, 3, 4. Você ia traço por traço em cima dos números, até chegar ao último número. E quando terminava, aparecia o quê? O rosto de uma pessoa famosa. É exatamente isso que a nossa mãe faz no primeiro ano de vida. A mãe, por meio do cuidado, do holding, a mãe cuida de nós, lavando, passando, dando peito, alimentando, dando carinho, limpando as nossas fraldas. E assim a mãe vai construindo em nós uma personalidade, para que a gente possa ser verdadeiramente a gente. Outra coisa, a Bíblia diz o seguinte, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O que isso significa? Todo mundo terá que receber o ego de alguém para se construir em cima dele. A primeira pessoa que nos dá isso é a nossa mãe. Ela dá o ego dela e a gente se constrói em cima da mãe. Depois o pai faz isso por nós. Por isso eu tenho uma boa notícia para você. Você que é jovem, antes de casar, por favor, conheça a sua maravilhosa sogra. Sabe por quê? Você pode morar a 1 milhão de quilômetros dela. Ela vai morar com você. Não, pastor, mas eu não quero ela lá. Ela vai estar lá. Porque se a sua esposa tem 21, 22, 25, 30 anos, quanto for, ela só chegou a esse ponto porque um dia a mãe dela, sua querida sogra, deu o ego dela para que a sua esposa se construísse. E pior, se você casar como eu, o problema vai ser maior. Sabe por quê? Minha esposa é a cara da minha sogra. Tem dia que eu vou beijar minha sogra, eu estou chegando, eu falo assim, meu Deus do céu, a véia Suzana está aqui, que era o nome da minha sogra, né? Faleceu já há muitos anos atrás. Às vezes a minha sogra está sentada, a minha esposa está sentada na cama, e ela não somente parece muito, mas até os trejeitos. Às vezes a minha esposa levanta o olho assim e fala, Senhor, a véia ressuscitou, né? Está aqui. Porque é assim, todos nós fomos construídos em cima de um homem e de uma mulher. 50% daquilo que você é, não é você. É o seu pai e a sua mãe. Quando a gente fala lá, vai nos encontros, né, de casais e vai aconselhar, eu sempre digo o seguinte, amigo, às vezes quem está brigando com você não é a sua mulher. É quem? A sua sogra. Ou o seu sogro. Porque todos nós somos assim. Agora tem uma coisa importante que precisa ser dito. É maravilhoso que os nossos pais tenham se dado para a gente. Lembre-se, a maioria dos dons e talentos que nós temos, eles foram comunicados pelos nossos pais. Mas não foram só as coisas legais e bacanas. Quando a mãe se dá para o filho, ela dá dons, talentos, ela dá a alegria dela, ela dá as grandes capacidades. Mas a mãe também dá as suas angústias, que ela recebeu do pai dela e da mãe dela. Toda pessoa, quando você vai conversar com ela, você sempre tem que se perguntar, quem é a mãe e quem é o avô, que é a avó, que estão nessa pessoa que está conversando comigo.
Quando se olha para uma pessoa, um ser humano, sempre tem várias pessoas lá dentro. Que tem as alegrias, mas também tem o quê? As angústias e as tristezas. Você quer ver uma coisa? Tem mãe que vai cuidar do filho, ela dá o peito, ela limpa, tudo está certo. E a criança começa a chorar e chora. Você fala, Senhor, o que está acontecendo? Leva no médico, o médico fala assim, está tudo perfeito, fisicamente. Chega uma hora que a criança grita tanto, chora tanto, você fala assim, eu vou chamar o pastor Andrei. Para quê? Tirar o espírito ruim que está nessa criança. Não é possível, já fiz tudo para tirar. Na verdade, o que essa criança está sentindo? Uma angústia que muito provavelmente não é dela. Uma angústia que vem da mãe, ou que vem do pai, ou que vem do vô, ou que vem da avó. E foi passado de geração em geração, chegou até ela. Deixa eu falar uma coisa séria para você aqui. Muitos anos atrás, eu era pastor num grande colégio aqui na cidade de São Paulo. E tinha lá uma menina, sabe aquela menina linda? Aquele rosto que parece de boneca. Tinha um detalhe nela, ela era muito rica, família cheia de grana, ela chegava de chofer. Eu chegava de Voyage 82. Que inveja. Mas muitas vezes ela ia à minha sala, pastor, o senhor pode conversar comigo? Claro, vamos sentar para conversar. Aí orar, né, ela falava, olha pastor, eu estou assim, estou assado, uma angústia que não tinha fim. Eu disse o seguinte, mas querido, você não tem motivo para ter angústia. Como assim, pastor, eu não tenho motivo para ter angústia? Eu não durmo, de desespero. Filha, em primeiro lugar, você é bonita. Olha só o seu rosto e olha o meu. Eu tenho motivo para ser triste. Eu sempre falei para minha mãe assim, mãe, aquela noite entre a senhora e meu pai não foi um amor, foi guerra. Acho que meu pai deu uns tapas na senhora e eu nasci. Porque, irmãos, eu sonho com a ressurreição. Um dia eu vou ser bonito. Por enquanto, está dando para viver. Ela disse, pastor, vou mostrar uma coisa para o senhor. Puxou a blusa, os 2 pulsos cortados. Ela disse assim, pastor, não me falta dinheiro. Todo mundo diz que eu sou bonita. Mas já várias vezes eu tentei tirar minha vida. Uma angústia que eu não sei de onde vem, não consigo entender. Uma outra aluna com quem eu conversei muito, ia à minha sala, eu orava com ela, mas eu sempre dizia assim, o que está faltando eu falar, que eu não falei, que não resolveu? Bom, ela se formou, eu também saí dali, fomos embora, cada um para o seu destino. Décadas depois, alguém me liga e diz assim, pastor, o senhor lembra da fulana? Lembro. Então, pastor, ela faleceu no dia de hoje, no dia de ontem. E se o senhor pudesse ir lá, claro que vou. Botei o meu terno e fui. Cheguei, vi ela no caixão, sentei ali quietinho nos primeiros bancos. Veio o pai, veio a mãe, me agradeceram. E aí eu comecei a observar a família. Naquele dia eu entendi o que aconteceu com a minha aluna. Primeiro, sempre tem um parente que conta a verdade. Eu estava curioso para saber do que ela tinha morrido. Uma moça tão nova, bem mais nova que eu. E o parente disse assim, então, pastor, ontem ela esperou o marido sair para o trabalho, levou os filhos para a escola, ela voltou para casa e infelizmente tirou a sua vida. Se suicidou. Mas é interessante, irmãos, eu fiquei chocado com a notícia, mas no mesmo dia eu entendi por que ela fez isso. Todas as vezes que eu conversei com ela, eu percebia, existia uma dor que não era dela. Mas ao conversar com a mãe, depois conversei com a avó, depois conversei com os parentes, ficou claro para mim. A mãe sempre foi depressiva, a avó também. Então eu cheguei à seguinte conclusão, ela sofria uma dor que não era dela, mas que foi passada. Vó, mãe e filha. Aquele dia eu fui para casa com um desejo no meu coração. E eu vou falar isso para você, que talvez tenha alguém aqui que já passou por isso. Se eu como pecador conseguir enxergar a dor dela, e irmãos, eu tenho no meu coração o seguinte, eu tenho esperança de ainda ver essa menina no reino dos céus. Eu não acredito que o suicídio seja a solução para ninguém. E para mim nunca vai ser solução. Mas se eu como pecador conseguir entender a dor dela, você imagina o Deus a quem nós servimos, que é generoso e que conhece tudo que está dentro da gente. Você acha que Deus não pode ser generoso com ela? E dizer o seguinte, filha, você fez algo terrível, mas eu entendo você. E pela minha graça, eu vou levar você para o reino dos céus. Amém?
Lembre-se, muitas das dores que nós passamos, elas não nasceram em nós, elas vieram das gerações que vieram antes da gente. E a gente está ali, sem saber o que fazer. Mas essa história que Jesus contou, mostra para mim, que todo e qualquer problema, ele pode ser solucionado. Amém? Ele pode ser solucionado em mim e o melhor de tudo, eu posso ser uma bênção para a minha família. Então vamos fazer uma coisa, vamos usar o princípio que Jesus deixou. E qual o princípio? Seja você a palavra que cura. Jesus é essa palavra que cura a mim, e eu preciso levar essa cura para a minha família, para o meu filho, para a minha filha, talvez para o meu pai, para a minha mãe. Como é que a gente faz isso? Seja a palavra, fale. Eu sei que deve ter algum adolescente, algum jovem dizendo assim, não pastor, o senhor não veio de Arthur Nogueira para dizer para mim que a minha mãe tem que falar. Minha mãe já fala. Você sabe que tem irmã que nem Jesus aguenta. Ela começa a falar às 5 da manhã, 10 da noite ela ainda está falando. Uma vez um garoto me disse assim, pastor, minha mãe fala tanto, que quando chega 10 horas da noite eu penso assim, ela vai parar de falar. Não. Meu pai disse, ela está dormindo, ela continua falando. Não é essa fala que eu estou dizendo. É a fala que Jesus teve com o paralítico. É falar aquilo que o outro sofre. E quando você faz isso, você liberta o outro da angústia que ele sofre. Seja a angústia que está passando de geração em geração, ou a angústia da vida. Eu vou dar um exemplo para você. Na Segunda Guerra Mundial, os alemães bombardeavam Londres. Claro que os pais, numa questão de defender os filhos, quando começavam a vir as bombas, abraçavam as crianças, a casa caía, os pais morriam, mas as crianças não. Bebês, eram levados para o abrigo, e os médicos diziam assim, não, basta a gente dar comida, limpar, a criança vai sobreviver. Mas as crianças eram levadas para lá e morriam, uma após a outra. Até que um dia o governo disse assim, o que nós não estamos fazendo que faz com que as crianças morram? Alguém disse o seguinte, sabe qual o problema? Nós estamos tratando como se fosse outra coisa e não como se fosse um ser humano. Você não pode só dar comida, você tem que falar o coração da criança. Aí alguém disse assim, você está de brincadeira, né? Criança com 2, 3 meses, o que nós vamos falar para ela? Alguém disse o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos descobrir o nome da criança, vamos descobrir o nome do pai, o nome da mãe, e vamos contar para a criança como é que os pais morreram. Bom, como não tinha outra coisa para fazer, fizeram isso. A enfermeira começou a pegar, chegava para dar a mamadeira, dizia o seguinte, filho, vamos supor aqui, eu sei que o seu nome é John, seu pai se chamava fulano, sua mãe se chamava cicrana. Olha, seus pais morreram dessa e dessa forma, mas fica tranquilo. Nós estamos aqui, enquanto nós estivermos aqui, não vai faltar comida, não vai faltar abraço e não vai faltar carinho para você. Incrível. As crianças pararam de morrer. Sabe por quê? Porque tinha um ser humano falando o quê? A dor que aquele outro ser humaninho tão pequeno estava passando. Lembre-se, eu e você fomos colocados no mundo para falarmos para o nosso filho e para a nossa filha aquilo que eles precisam ouvir. Não aquilo que a gente quer falar, mas aquilo que eles precisam. E não tem ser humano melhor nesse mundo para fazer isso. Por quê? Porque a mesma dor que o seu filho sente é a mesma dor que já passa por você, já passou pelo seu pai e pela sua mãe. Então só você pode dizer as palavras certas. Não adianta chamar nós pastores para fazer a visita. Não, pastor, vá lá em casa conversar com meu filho. Tá bom, eu posso ir. Mas eu não estou na mesma sintonia que você e o seu filho. Quem tem que falar aquilo que precisa ser dito é quem? O pai e a mãe. Como é que a gente faz isso, pastor? Simples, tem 3 tipos de coisas que a gente precisa dizer. Primeiro, as coisas do dia a dia. Você engravidou, você tem que conversar com o bebê. Contar para o bebê, filho, a vida vai ser assim, assim, preparar o bebê para a vida. Por exemplo, filho, olha, são 6 horas da manhã, você está dentro de mim. Daqui a pouco nós vamos entrar no metrô, um lugar tão tranquilo, filho. 6 horas da manhã, a hora que a gente chegar, você vai ver, as portas vão se abrir e vai ter 25 bancos para a gente sentar. É assim em São Paulo? Só que não. Mas filho, fica tranquilo, você não vai morrer, tá? Fique em paz. Eu vou ficar um pouco, claustrofóbica, mas nós vamos chegar no trabalho. Só que a hora que chegar no trabalho, eu vou encontrar o chefe que eu gosto, mas tem uma amiga lá, aquela lá, meu Deus, você vai sentir que você sente tudo dentro de mim.
Fica tranquila. 8 horas depois nós vamos voltar para casa, nós vamos chegar em casa, o papai vai estar lá com uvinhas e vai colocar na minha boca. E nós vamos ser felizes de novo. Isso faz o quê? Prepara a criança para viver. Quando nasce, tem que falar tudo aquilo que vai acontecer. E tudo aquilo que está dentro de você, porque a criança sente. Morreu alguém da família. Por exemplo, morreu o vovô. Estávamos orando pelo vovô, mas o vovô veio a falecer. Em geral, no Brasil, o que a gente faz? Não vou levar no velório, que vai traumatizar. Pelo contrário. Você tem que sentar com a criança e dizer assim: filho, lembra do vovô? Sim, nós estávamos orando por ele, mas ele morreu. Então sabe o que você vai fazer? Vai lá, coloca a sua melhor roupa. Nós vamos lá na igreja. O pastor Andrei vai fazer um lindo sermão. Ele vai falar sobre a volta de Jesus. A hora que ele terminar, eu vou levantar você vai dar o último beijinho no vovô. Nós vamos lá no cemitério, colocar o vovô no chão, lá na terra. Ele vai ficar lá, não vai sofrer mais, o corpo vai se decompor. Mas um dia Jesus vai voltar e vai devolver o vovô para nós. Sabe o que acontece? Todo aquele sofrimento que está dentro de você, que a criança já sente, aquilo ali vai ser resolvido, porque você deu palavra ao sofrimento. O sofrimento que ela tinha também vai se resolver. E ela vai esperar conforme ela foi educada. Eu vou esperar pela volta de Cristo. Tudo precisa se tornar palavra. Sabe aquelas dores que você, mãe, sente, que só Deus sabe de madrugada? Não tenha dúvida, seu filho sente lá no quarto dele, porque ele está conectado emocionalmente com você. Quer que eu prove? Quando a gente nasce, a mãe constrói um cordão umbilical que nada nessa vida corta. Seu filho pode estar com 25 anos de idade, está morando na Austrália, você está aqui sábado de manhã. Daqui a pouco, você sente um negócio ruim. O que mãe faz? Na hora, pensa em quem? No filho. Pega o telefone e liga: filho, está tudo bem por aí? O filho fala assim: mãe, a senhora está de brincadeira. Como assim está tudo bem? Filho, é que eu senti um negócio ruim, pensei em você. Mãe, acabei de bater o carro. Mãe, é assim, não é? Elas estão conectadas com a gente o tempo todo. Por isso, lembre-se, aquilo que dói em você, também dói naqueles que estão ligados a você. Por isso que precisa ser dito, precisa ser conversado, para que isso possa ser resolvido. Mas também existem aqueles assuntos que nunca foram conversados. E se o pai e a mãe não falarem, podem ficar aí destruindo a vida do filho para sempre. E só você pode falar ao coração dele. Há muitos anos atrás, eu fui numa escola aqui do estado de São Paulo e falei esse assunto lá. Eu tinha 3 horas para falar, então as professoras me perguntaram isso, aquilo, falei de tudo. Terminou, fui embora. 1 ano depois eu voltei para fazer um encontro de casais naquela região. E uma senhora bem baixinha me disse: pastor, podemos conversar ali no canto? Eu já pensei, vem reclamação. Mas não era. Ela olhou para mim e disse assim: lembra que o senhor veio aqui e falou isso, que a gente precisa falar com o filho? Lembro. Então, pastor, eu vou te contar a minha história. E se o senhor quiser, o senhor pode contar a minha história onde o senhor for. Tá bom, irmão, o que a senhora tem para dizer? Pastor, quando eu era jovem na igreja, eu encontrei um rapaz, decidi me casar com ele, eu o amava. Pastor, eu sou uma mulher, assim, feliz porque eu casei com um homem que eu queria, amava do fundo do meu coração. Vamos viver juntos. Algum tempo depois, o que pobre tem? Fertilidade. Engravidei e veio a minha primeira filha. Nossa, pastor, mas como eu fui feliz com aquela filha. Eu colocava Maria Chiquinha, eu fazia isso, fazia aquilo, aqueles dengos que mãe gosta. Super feliz com a minha filha. Mas pastor, o que a gente tem? Fertilidade. Pastor, eu ainda estava amamentando a menina e engravidei de novo. Só que eu não estava preparado para ter um segundo filho. Sabe o que aconteceu? Eu rejeitei a criança. Eu nunca coloquei a mão na barriga. Eu nunca conversei com o bebê que estava dentro de mim. Eu só tinha olhos para o bebê que já estava do lado de fora. E nasceu, sabe o que, pastor? Um menino. Meu marido ficou super feliz, mas eu não. Alguns anos depois, nasceu a terceira filha. E para encurtar a história, pastor, eu fui muito feliz com a filha 1 e com a filha 3.
mas com o menino nós nunca nos demos certo. O menino cresceu, nunca foi feliz. Briga na escola, no trabalho, ele já tem 25 anos hoje. Nunca se deu bem na vida profissional. Casou com uma moça que ele não dá certo. E toda vez, pastor, que eu olhava para o fracasso do meu filho, no fundo do meu coração dizia o seguinte: eu sei quem é o culpado. Faltou amor. E sabe quem não amou? Fui eu. Aquele dia que o senhor estava falando, eu disse assim: ei, peraí, eu preciso fazer a minha lição de casa. Fui para casa, pastor, e orei durante dias, pedindo: Deus, eu preciso do seu poder, para ter a coragem de falar para o meu filho aquilo que ele precisa ouvir. Eu preciso falar isso para ele. Até que chegou o dia, pastor, que eu liguei. Disse assim: filho, você pode vir aqui em casa? Ele já respondeu assim: mãe, não tenho tempo. Então, filho, eu vou na sua casa. Não, não vem aqui que a sua nora não quer a senhora aqui. Então, filho, mas a gente precisa conversar. Tá bom, mãe, eu vou passar aí. Vai ser rápido? Vai ser rápido. Ele veio, sentou no sofá, se jogou no sofá. Mãe, fala logo. Eu me enchi de coragem e comecei a dizer, a falar. Filho, olha, aconteceu assim, assim, assim. Filho, assim que eu engravidei de você, no fundo, eu não rejeitei você, eu rejeitei a gravidez. Mas é claro, você era o foco dessa gravidez. Resultado, filho, até hoje, eu nunca consegui verdadeiramente amar você. Mas, filho, eu te chamei aqui, primeiro para confessar o meu erro. Segundo, para te pedir perdão, desculpas. E terceiro, para que você me dê a chance de, a partir de hoje, mesmo com 25 anos, eu começar a amar você de fato e de verdade, e ser sua mãe. Você me dá essa chance? Ela parou de falar, e eu, curioso para saber o final da história, daqui a pouco ela sorriu e disse assim: pastor, eu nunca tinha visto um milagre, aquele dia eu vi. Daqui a pouco eu estava assim tão emocionado e já chorando, eu não tinha percebido, mas eu olhei de novo para o sofá, cadê o meu filho? Onde esse menino foi? Um segundo depois eu percebi onde ele estava. Enquanto eu estava falando e chorando, ele saiu de lá, aquele homem, 1,90 m, pastor, enorme. Ele veio e sorrateiramente deitou no meu colo. E quando eu vi, pastor, ele não estava assim estirado. Ele estava encolhido, como se estivesse aonde? Dentro do meu útero. A hora que eu parei de falar, ele olhou para mim e disse assim: mãe, você percebeu o que você fez com a minha vida? Mãe, você me destruiu. Todo o fracasso que eu tive até hoje, eu percebo que foi por causa disso. Então, filho, pena que eu não tinha essa consciência antes. Mas agora eu me enchi de coragem para falar com você. Você me dá uma chance para eu, a partir de agora, ser a sua mãe? Ele disse: claro, mãe. Era tudo que eu queria na vida. Ela disse assim: pastor, não vou dizer para o senhor que hoje está uma Brastemp, né? Está tudo perfeito. Mas ele é assim, pastor. Ele vai comprar uma coisa, sabe o que ele faz? Ele pega o telefone e liga para mim: mãe, estou pensando em fazer isso, o que a senhora acha? A mulher dele grita: onde já se viu? Você tem que consultar a mim, eu sou com sua esposa. Eu digo para ele assim: mulher, a vida toda eu quis uma mãe, agora eu tenho. Por favor, me deixe curtir minha mãe pelo menos um tempinho. Porque a hora que eu resolver isso, claro que eu vou voltar para você. E nós vamos viver verdadeiramente como um casal. Deixa eu fazer uma perguntinha. Qual foi a última vez que você, pai, você, mãe, sentou, olhou nos olhos do seu filho e falou aquilo que precisa ser dito? Não aquele monte de palavras que não chegam a lugar nenhum. Deus quer curar seu filho das angústias que ele tem. Mas para isso, ele precisa curar primeiro quem? Você. Quando Deus cura você, Deus pode curar o seu filho e tornar ambos fonte de cura e maravilha nesse mundo. Eu preciso encerrar, mas eu já vou avisar, eu vou fazer um apelo. E é para aquele que quiser. Se você quer poder e graça de Deus para que você possa ser cura na sua família, eu vou convidar você para vir aqui à frente. Eu vou querer fazer uma oração por você, entregar a sua família, a sua vida nas mãos do Senhor. Mas eu sei que isso não é fácil.
Fazer essa lição de casa não é fácil para ninguém. Ninguém quer mostrar para o filho a sua vulnerabilidade, aquilo que, né? Mas a gente precisa ser a cura. Jesus transformou a vida do paralítico. Deus pode transformar a vida da nossa família, usando cada um de nós. Michelle era uma garota de 12 anos. Você sabe como uma menina de 12 anos sonha acordada. Naquele dia, ela estava fazendo aniversário e ela sabia assim, não vou ganhar presente, né? A família é pobre. Daqui a pouco, ding-dong. Assim que ela abre a porta, sabe quem era? O rapaz da floricultura. Ele disse, você é a Michelle? Sim, sou eu. Mandaram entregar esse presente para você. Ela entrou com um presente, ela nem acreditou. Sabe o que era? Uma flor. Mas não era uma flor comum. Era uma gardênia branca. Ela procurou no meio dali das pétalas, ali dentro do vaso, quem que mandou, mas não tinha cartão nenhum. Logo quem apareceu? A mãe. E a mãe olhou e disse assim, que presente é esse? Vocês sabem como é que são as mães. Eu sei que aqui em São Paulo não tem mãe assim. Mas ela falou o seguinte, você está namorando com alguém? Não, eu não estou namorando com ninguém não. Então você tem que descobrir quem foi. Será que não foi o velhinho lá da esquina que você sempre ajuda a atravessar a rua? Foi lá perguntar, o velhinho disse, olha, parabéns, mas não fui eu que mandei não. Bom, uma coisa é fato, naquele ano que chegou a flor, ela nunca descobriu quem foi, mas pela primeira vez na vida ela se sentiu a garota mais especial do mundo. Melhor de tudo, quando ela fez 13 anos, veio outra gardênia. Quando ela fez 14, quando ela fez 15, quando ela fez 16 anos, todos os anos chegava a flor. Quando ela foi fazer 17 anos, ela ia se formar no ensino médio. A mãe fez um milagre. A mãe conseguiu comprar um vestido mais bonito da cidade para colocar nela, para ela entrar com o pai. E conseguiu achar um paletó que o pai entrava. Você sabe, o tempo vai passando, o Senhor vai alargando as nossas fronteiras. Faltando alguns dias para a formatura, a diretora entrou na sala dela e disse o seguinte, Michelle, me acompanha até a minha sala. Ela pensou, mas eu não aprontei nada. O que a diretora está me chamando? Assim que chegou lá, a diretora disse o seguinte, filha, não tem um outro jeito para eu te dizer. Seu pai estava no trabalho, sofreu um infarto. E a sua mãe me pediu para te colocar no carro, levar você para casa, para que você, a sua irmã e ela preparem o funeral do seu pai. Assim que elas enterraram o pai, ela pensou o seguinte, o que vai confortar o meu coração da perda do meu pai? Chegou o dia da formatura, ela chorava tanto, que ela não queria sair do quarto. A mãe disse assim, você vai levantar, vai entrar sozinha, vai entrar com o vestido, vai entrar chorando, você vai entrar em homenagem a ele. O que vai me consolar da falta do meu pai? Ela pensou, já sei, daqui a alguns dias eu vou fazer 17, e vai chegar outra gardênia. Quando chegar, eu vou pegar esse vaso, eu vou abraçar, e quando eu sentir aquela angústia da falta do meu pai, eu vou passar as pétalas no meu rosto. E foi o que ela fez. Chorava em cima da planta, e passando aquela pétala, ela sentia a mão do pai fazendo carinho nela. Mas a vida tinha que continuar. Ela fez 18, 19, 20, 21. Todos os anos chegava a flor no dia do aniversário. E finalmente ela encontrou um rapaz, que ela decidiu se casar com ele. A mãe fez tudo, preparou todas as coisas. E quando terminou a cerimônia, a mãe disse assim, vai para a lua de mel, que eu vou deixar a sua casa toda pronta. Quando você voltar, a casa vai estar lá brilhando. E foi o que ela fez. 10 dias lá na lua de mel. Daqui a pouco o telefone toca. Era a irmã. A irmã disse o seguinte, mana, não tem um outro jeito para te falar. Mas a mãe teve o mesmo problema que o pai. Então pega o primeiro avião, volta aqui em casa, porque eu só posso enterrar a mãe depois que você chegar. Assim que ela e a irmã enterraram a mãe, ela pensou, já perdi o meu pai, agora a minha mãe, o que vai me consolar da falta dela? Já sei. Daqui a alguns meses eu vou fazer 22 anos, vai chegar outra gardênia. E assim como eu fiz com o meu pai, eu vou fazer com a minha mãe. Amigos, naquele ano ela sentou em casa e esperou aquela flor como se fosse o maior presente da vida. Esperou até o meio-dia, a flor não chegou. Ela disse, mas como eu sou boba, né? Eu mudei de casa, vou lá para a casa da minha mãe. Esperou de tarde e a flor não veio.
Foi na floricultura, moço, o senhor não está entendendo, eu preciso dessa flor. Só que o rapaz disse, não, esse ano ninguém pagou para que eu entregasse a flor para você. Incrível. Ela esperou nos 23, 24, 25, 26 anos, até que a ficha caiu. Eu pergunto para vocês, quem vocês acham que mandava aquela flor todo ano para ela? Quando ela fez 12 anos, a mãe olhou para frente e percebeu uma coisa: eu não vou estar aqui a vida toda. Vai chegar um dia que eu não vou estar e o pai não vai estar. Então sabe o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para mandar todo dia, mas todos os anos eu vou colocar uma flor no coração da minha filha, para que ela se sinta o ser mais especial do mundo. Para que o dia que eu não estiver, essa flor que eu coloquei lá dentro possa consolar a minha filha da minha ausência. Querido, todos os dias, eu e você como pais, podemos colocar dentro do coração dos nossos filhos uma flor. Sabe que flor que é essa? As nossas palavras. Você pode ser pobre, você pode ser rico, pode ser o que for, mas suas palavras transformam a vida do seu filho. Nem todo mundo tem coragem para dizer aquilo que precisa. Então o meu apelo é direto. Talvez nessa manhã eu preguei para algum pai, que o filho é pequeno, e já percebeu assim, eu preciso falar certas coisas que eu ainda não falei. Mas talvez eu estou pregando para algum pai, que o filho já é adulto, está longe do pai, longe da mãe e pior, está longe de Deus. Eu vou falar uma coisa honesta, do fundo do meu coração para você, papai e mamãe. Sou pastor há 32 anos. A vida toda eu fui pastor de jovens. E eu me impressiono, a maioria deles não tem problema com Jesus. Sabe com quem eles têm problema? Com a gente. E basta uma palavra nossa para quebrar esse encanto maldito. Para que o nosso filho possa se voltar não somente para a gente, mas para o Senhor. Então eu vou fazer um apelo simples. Quantos pais aqui nessa manhã gostariam de ter uma oração especial pela sua família? Pelo seu filho, pela sua filha? E gostariam de pedir, Senhor, por favor, faça de mim a palavra que vai curar a minha família. Vai curar o meu filho, vai curar a minha filha, e acima de tudo, eu sei que vai me curar. Tem algum pai que gostaria que eu orasse por você? Eu gostaria de pedir a você que me desse o privilégio, se levante, vem aqui. Quero entregar a sua vida, quero entregar a sua família, quero entregar o seu coração, quero entregar as suas palavras, mas quero entregar também o seu menino e a sua menina, para que Deus possa fazer esse milagre. E quando Deus nos curar, seguramente Ele vai curar também a nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se, quando a gente tem a coragem de fazer isso, ainda de forma pública, imagina o orgulho que Deus não sente da gente. Deus está anotando o seu pedido. E Ele vai dizer, filho, fique em paz. Lembre-se que a sua família é a minha família. O filho que eu mandei para você, fui eu que mandei. Não nasceu assim do acaso. Fica tranquilo, que o milagre que você precisa, eu vou fazer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhinhos e vamos falar com Ele. Querido Pai, muito obrigado porque nessa manhã nós pudemos vir à Tua casa. Vimos os nossos filhos cantarem. E nós reconhecemos que os nossos filhos são o melhor presente que o céu podia nos dar. Agora, Senhor, nós queremos colocar a nossa vida nas Tuas mãos, de forma especial as nossas palavras. Por favor, querido Deus, que a gente possa ter a coragem em Cristo, a força que só Ele pode dar, para a gente olhar nos olhos dos nossos filhos e falar aquilo que nós precisamos, para que as angústias, Senhor, possam ser resolvidas e os nossos filhos e nós possamos viver mais felizes diante da Tua presença aqui nesse mundo. Principalmente, Senhor, nós que temos os filhos já adultos, que já podem fazer suas escolhas por si mesmos. Alguns pais nessa manhã seguramente vieram a essa igreja com uma dor incrível no coração. Poxa, pastor, consagrei a minha vida inteira a Deus, mas os meus filhos não seguem esse caminho. Por favor, Senhor, consola o coração de todos nós.
para que o Senhor possa ou nos usar, ou usar alguém para trazer o nosso filho de volta para o Senhor. Nós gostaríamos, Senhor, de ir para o céu. Nós queremos ir para lá, mas nós queremos ir com a nossa família. Então faça primeiro o milagre em nós, para depois fazer o milagre na nossa família. Nos dê essa graça. Alguns de nós vamos voltar para casa agora, mas por favor, Senhor, que nós possamos voltar com esperança, com a certeza e com a convicção que o Senhor está dirigindo a nossa vida e a nossa família. É o que nós pedimos em Cristo, o nosso Salvador. Amém. Deus abençoe você, um beijo na bochecha, sucesso, parabéns pela sua família e que o Senhor te conduza hoje e sempre.